A gente está aqui com o professor Reinaldo Sérgio Oliveira, né? Vieira Arruda, doutor em antropologia, né? Professor na Unifesp, diretor da ONG OPAN, Operação Amazônia Nativa. Isso mesmo. Né? E aí, como nós temos um antropólogo à nossa frente e o tema do desenvolvimento e da democracia, né, é um tema latente na nossa conjuntura atual, a gente traz para o professor dois questionamentos. O primeiro deles é que o território fala do sujeito, mas no modo de produção capitalista, né, a gente tem aí uma perspectiva globalizante, essa ideia de pensamento único, de globalização, enfim, tanto econômico quanto cultural, que sufoca de certa maneira, ou de certa maneira, bem total maneira, as identidades dos povos. Como que o professor vê as existências das comunidades tradicionais brasileiras nessa conjuntura de desenvolvimento? Então, eu achei interessante o modo como você pronunciou desenvolvimento, né? Porque um amigo me dizia isso, que desenvolvimento é desenvolvimento. Na verdade, quando você tem um projeto de desenvolver, ele tem um momento de fundação histórica isso, né? De fato, o que a gente chama globalização, ele começou no século XVI, né? Um processo de expansão europeia, um processo de expansão de um tipo de mentalidade, de uma visão de mundo, de uma epistemologia até, né? E que vem orientando essa expansão que se tornou planetária, certo? Então, nesse processo, os povos que eram diferentes, eles não eram vistos como diferentes, eles eram vistos como primitivos, qualquer que fossem eles, né? Até os chineses foram vistos como primitivos, os indianos, são civilizações milenares, né? Que hoje se reconhecem várias qualidades naquele saber, né? Então, a acupuntura, ou as várias yogas existentes, é um sem número de conhecimentos que hoje se percebe a validade deles. Isso acontece com todos os povos. Todos os povos têm seus conhecimentos, né? E o que hoje a gente chama povos e comunidades tradicionais também. Eles têm uma história de vivência local, de resolução de problemas, de compreensão do mundo, né? Então, o fato de ser letrado ou não ser letrado, de ter uma formação científica, de saber manejar o discurso que caracteriza a ciência ou a razão europeia, né? Chamando europeia assim, porque é eurocêntrica, né? Vem dali. Não pode ser um elemento que desqualifique seu saber. Então, na verdade, essa classificação de que o diferente ele é menos do que eu sou, ela continua vigorando, essa mentalidade continua vigorando. Por isso a dificuldade, então, desses povos comunidades tradicionais terem respeitado o seu modo de ser. Então, de fato, você tem um processo de uniformização, né, do mundo inteiro, que se coloca muito fortemente, principalmente depois da eclosão mesmo do que a gente chama de capitalismo, né? Que é uma dinâmica que é global e que acaba, de fato, sugando, né, para o seu vórtice aí tudo, né? Agora, esse tudo também não é um tudo passivo, né? É um todo que se mantém. Se pensar os povos indígenas no Brasil hoje, tem povos aí que têm 500 anos de contato, sofreram genocídio, ataques, continuam sofrendo, o seu modo de vida é desqualificado, né? E eles continuam aí, falam suas línguas, tem gerações e gerações que viveram isso sem perder essa conexão. Não é que eles devem viver como viviam em 1500, mas sem perder a conexão com uma história, com um certo modo de ver o mundo, e eu diria até com uma epistemologia, né, própria. Então, eu acho que a questão do desenvolvimento hoje, tanto a esquerda quanto a direita pensam nesses termos, né? Eu acho que, claro, que o que a gente qualifica como esquerda, vamos dizer assim, que também é um termo muito vago, né? Mas eu entendo que são aquelas forças políticas sociais que se preocupam com a manutenção de uma certa igualdade social, com o bem-estar mais coletivo, né? Então, essa é a minha visão. O pessoal da direita, eu vejo que é um pessoal que está muito mais ligado com os interesses mais individuais, mais corporativos, mais tal, né? Mas mesmo isso, mesmo o pessoal de esquerda ou de direita, eles estão dentro dessa mesma razão autoritária.
né? Que de uma certa forma é a própria razão científica também, a sua expressão máxima, né? É para desqualificar a razão científica? Não, não é. Assim como você não desqualifica outras razões, outros povos, outras mentalidades, outras descobertas, a razão científica é muito importante. Ela não é para ser desqualificada, mas ela não pode ser vista como a única. Ela não é a única, né? Então a ciência é conhecimento, mas ela não é todo conhecimento. Há muito conhecimento que não é científico, isto é, ele não se estrutura, não se organiza como a ciência o faz, né? Mas são conhecimentos, né? Então eu acho que primeiro tem que abrir um pouco isso. A questão do desenvolvimento, ela nasce, o termo, ele aparece no jargão político, econômico e social logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então você tem todas as propostas de se venceu o fascismo, o comunismo ficou ali encostado na União Soviética, se inicia a Guerra Fria, né? Então nesse mundo da Guerra Fria, da oposição entre a União Soviética e os norte-americanos, que acaba dividindo o mundo em dois grandes blocos que se digladiam, né? O Ocidente, os norte-americanos, representantes do mundo livre, vamos votar aí entre aspas, né? Eles vão, assim, meio que contra essa ideologia, então, do comunismo, eles propõem o desenvolvimento, né? E isso já é um olhar, quer dizer, continua, é um pouco uma reprodução daquele olhar que eu estava dizendo que começa já na expansão europeia. Nós somos o exemplo a ser seguido, nós somos desenvolvidos, e os outros têm que chegar onde nós somos. Então os projetos de desenvolvimento partiam disso, como chegar no bem-estar, nos padrões de consumo dos norte-americanos ou dos europeus. Isso não é ruim em si, né? Mas ele tem um defeito de origem, porque na verdade, por exemplo, esses conhecimentos todos, eu lembro muito bem nessas décadas de 60, 70 eu já estava ficando adulto, né? Eu já sou velho, então acompanhei, vi isso, né? De todas as discussões, como tirar o Brasil do subdesenvolvimento, né? Não, é a questão de inversão de capital externo. Então teve várias fases nessa discussão, se criavam remédios para isso, né? E esses remédios todos, nenhum deu certo, né? Porque o povo brasileiro então não correspondia. Então a primeira formulação era que o Brasil tinha um setor arcaico e um setor moderno. O setor arcaico é o que produziu o atraso, que era todo o Nordeste, todas as populações tradicionais, todos os povos indígenas. Isso aí arcaico tem que acabar, né? Ele tem que ser igual a nós. Só que o capitalismo brasileiro, assim como o capitalismo internacional, ele se desenvolve e se apoia na exploração dessas populações, né? Eu sou paulistano, quem construiu São Paulo? As pessoas que foram a mão de obra de todos aqueles prédios, pessoas do Nordeste. Por que eles se submeteram a isso? Porque você tem todo um sistema econômico de propriedade da terra, de organização da produção, que não nos dava outra saída, a não ser migrar para um outro lugar, né? E você vê nos países de capitalismo central, por que eles têm essa pujança toda? Porque eles são mais inteligentes? Não, porque eles foram os formadores do sistema colonial, um sistema que se perpetua, né, através de outros meios, de drenagem de recursos de outros lugares, de outros países. Então, essa história de o subdesenvolvido tem que chegar a ser desenvolvido, isso não existe. São duas faces da mesma moeda, só existe desenvolvido porque tem subdesenvolvido, né? Então, a questão do desenvolvimento teve várias reformas, né? Se pensava como crescimento econômico nessa época, depois se começa a perceber que todas essas receitas, elas eram infrutíferas, né? E se pensa que não, então só o crescimento não dá. Tem que ser um crescimento com justiça, um crescimento com tal. E nos anos 80, o Rodolfo Stavenhagen, que é um antropólogo mexicano, formula a ideia do etnodesenvolvimento, né? Porque ele vive no México, que é um lugar também pluricultural, assim como é o Brasil, e tem essa ideia, então, não, tem que ter a participação local das populações locais, conceber os problemas em seus próprios termos, tentar soluções a partir de dentro, Na mesma época, um pouquinho depois, o Inácio Sachs vai cunhar o termo do ecodesenvolvimento. A questão ambiental já surgia forte, né? Então, você tem que pensar na natureza, outros elementos, também as populações locais. Então, isso já estava... Mas até, de qualquer forma, isso se contrapunha muito diretamente
ao crescimento econômico, né? E aí você tem na paralela crescendo os movimentos ambientalistas. A história vai ficar muito longa, né? Mas você teve um momento aí de diálogo quase impossível entre as formulações do etnodesenvolvimento, do ecodesenvolvimento, do ambientalismo com o capitalismo. Essa contradição insolúvel vai ser sanada com a ideia do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento continua ali ainda, né? Então essa ideia mãe continua, né? E eu acho que mais recentemente, dos anos 90 para cá, você tem essa, o que eu estava dizendo hoje de manhã, né? Uma outra perspectiva, que é essa do bem viver, que é uma perspectiva que nasce de movimentos sociais, que nasce e que orienta até políticas de Estado, né? O Equador colocou na sua Constituição, a Bolívia colocou, né? Há movimentos sociais na Alemanha, na Espanha e outros países que estão adotando essa perspectiva. Você tem discussões que são desses estudos pós-coloniais, decoloniais, que questionam esse autoritarismo, vamos dizer assim, do pensamento ocidental e procuram abrir um horizonte que é no contato justamente com as populações locais, com os povos e comunidades tradicionais. Não é para que todos sejamos iguais a eles, é para que a gente consiga reconhecer, compreender como vivem, como pensam, né? E dialogue. E como que o professor avalia, né, a formação de lideranças políticas nas comunidades tradicionais, né, em relação ao fortalecimento da democracia? Eu acho que elas são sempre bem-vindas primeiro, né? E elas acabam promovendo sempre uma reflexão maior sobre o que é a democracia. Porque a nossa concepção de democracia, ela parte de uma ideia de que nós somos um povo igual, né? Os direitos são iguais para todos, mas ao mesmo tempo as pessoas têm condições e contextos de vida muito diferentes, né? Então você tem uma representação hoje que é por município, por estado e pelo país, né? Nível municipal, estadual e federal. Você tem muitas populações locais com história própria, com povos que não conseguem penetrar nisso, né? Por falta de acesso a uma série de coisas. Então esse processo, o próprio movimento indígena e o movimento quilombola, o movimento das comunidades tradicionais no Brasil inteiro, tem brigado muito por acesso à escolaridade, que é o que está acontecendo. Hoje no campo indígena você tem, acho que todas as áreas indígenas têm escolas. Claro que você pode sempre criticar, precisa melhorar muito e precisa mesmo, mas digamos que quase 80% dos professores das escolas indígenas já são indígenas, portanto têm uma formação e estão chegando hoje na universidade e estão participando da vida regional, né? E aí se começa a perceber também que não precisa mais de um intermediário para fazer o diálogo deles com a sociedade nacional. Não precisa do antropólogo para falar por eles, não precisa do padre da missão para falar por eles, não precisa nem da FUNAI, né? Eles estão chegando num ponto em que eles próprios querem falar por eles. Então eu acho que essas lideranças indígenas que estão penetrando no campo político, a própria entrada deles no campo político já questiona até mesmo essa formação. Eu acho muito importante, eu acho que ainda tem muitos poucos indígenas que participam do sistema político que nós temos, né? E acho que quanto mais indígenas estiverem dentro, eu acho que mais possibilidades a gente tem de plasmar uma reforma política e uma ideia de nação que seja mais condizente com a formação de fato do povo brasileiro, que é pluricultural, que é múltipla, né? E não dá para ser resolvido simplesmente com uma visão de uma democracia eleitoral, né? A democracia eleitoral é importante, mas ela não basta, né? Acho que tem que ir além disso, uma democracia mais participativa. Eu acho que a entrada dessas populações locais, dos povos e comunidades tradicionais, nesse campo de política vai oxigenar mais e trazer talvez uma possibilidade de ter uma democracia mais participativa e mais adequada, vamos dizer assim, ao tipo de formação que é o Brasil. Perfeito. Sim. Professor Rinaldo, foi uma honra, né, ter participado da mesa hoje mais cedo, ter assistido à mesa que o professor participou e ter visto assim
as contribuições, com certeza uma mesa muito rica e que traz um debate que realmente incita muitas reflexões. Né? Foi uma honra para a gente tê-lo aqui e queria reiteradamente agradecer por estar conosco. Não, eu que agradeço, viu? E só uma última coisa, eu acho que a Universidade aqui de Montes Claros, né, e assim como outras, estão tendo um papel fundamental na formação dessas lideranças políticas, na formação desses cidadãos indígenas e das populações tradicionais. Né? Sei que o programa aqui você tem várias participações de indígenas e de outros, né? E eu acho muito importante, eu acho que isso também oxigena, está dizendo dessa razão autoritária, razão científica, quer dizer, essa entrada desses povos também oxigena o debate e traz novas questões para a gente. Parabéns a vocês também. Traz a perspectiva de uma outra racionalidade. De uma outra racionalidade, mais plural, né? Legal. Até porque a razão é a razão e ela não é propriedade de um continente ou de outro, né? A racionalidade ela pode se guiar em cada localidade. É isso aí. Na sua perspectiva. É muito interessante. Muito obrigado, professor. Legal, obrigado.